Eu sou Marcelo Nascimento e esse é o Pesqueira Histórica. O tema de hoje, Dom José Antônio de Oliveira Lopes, o segundo bispo de Pesqueira. Isso mesmo, o segundo bispo. Então eu queria pedir para você aproveitar, se inscrever no canal, deixar um like no vídeo que você apreciar e também deixar um comentário. E agora, vamos lá, vamos para o vídeo. A gente costuma chamar Dom José Lopes do primeiro bispo de Pesqueira, porque a história, o consagrou assim, mas na verdade ele foi o segundo bispo da diocese. E por quê? É que na verdade a diocese de Pesqueira ela foi criada em 1910 e foi instalada na cidade de Floresta. E para lá foi nomeado o bispo Dom Augusto Álvaro da Silva, isso em 1911. Em 1915, Dom Augusto Álvaro deixa a diocese e a Santa Sé nomeia Dom José Lopes como segundo bispo de Floresta. Só que acontece que em 1918 a diocese de Floresta muda de nome e muda de endereço. Ela vem funcionar em Pesqueira, pela bula papal de 2 de agosto de 1918, e Dom José Lopes se muda junto com a sua diocese. Por isso que ele é o segundo bispo. Dom José Lopes não se tornou bispo em 1918, quando a diocese foi transferida, nem em 1919, quando ele se mudou para Pesqueira. Ele já era bispo em 1915, o segundo bispo de Floresta e, sim, o primeiro bispo a morar em Pesqueira, mas oficialmente ele é o segundo bispo da diocese de Floresta que passou a funcionar em Pesqueira, porque é a mesma diocese. Na verdade, em 18, a diocese de Pesqueira não foi criada, ela foi transferida de Floresta para Pesqueira. E em Floresta, naquela bela cidade, funciona uma segunda diocese que foi instalada muitos anos depois, mas não é a mesma, é de fato uma segunda diocese. E Dom José Lopes, ele já conhecia Pesqueira, em 1904 ele esteve na cidade. Foi nessa época que ele fez amizade com o comendador José de Dier, que depois se tornaria um grande benfeitor da catedral e da diocese. Então ele conhecia a cidade, conhecia o potencial, conhecia o quanto Pesqueira era progressista, era atendida pela rede ferroviária, tinha grandes indústrias já naquela altura, tinha grandes fábricas, a peixe e a rosa a todo vapor. Então, por uma questão natural até, assim, Pesqueira chamava mais a atenção do que Floresta. E Dom José Lopes percebeu, teve a necessidade de se mudar para outro local e por isso escolheu Pesqueira. Na época, Floresta era uma cidade difícil de ser acessada. Para você ter uma ideia, para chegar à Floresta, quem vinha de Recife ia até Rio Branco, de Rio Branco ia a cavalo para lá, para a Floresta. E foi assim que Dom José Lopes veio de lá para cá. Ele foi de cavalo de Floresta até Rio Branco que hoje é a cidade de Arco Verde, na época era Rio Branco, distrito de Pesqueira. Ele foi de cavalo de Floresta até Rio Branco, pegou um trem e veio até Pesqueira. Veio num vagão especial, inclusive. E a recepção foi gigante, muita gente, Milhares de pessoas estavam esperando o Dom José Lopes chegar na Praça da Estação. Aí tinha populares, padres, frades franciscanos, autoridades do município, até do estado. Então foi uma grande recepção, uma coisa muito grande, Até hoje é uma coisa grande, uma cidade sediar uma diocese, e a gente falando numa chegada do bispo em 1919, há mais de um século. Aí daí você tira o tamanho da alegria do povo e o tamanho da festa para recebê-lo. E a chegada dele à Pesqueira impulsionou demais a cidade, principalmente e inicialmente a educação, que parece que era uma das grandes prioridades de Dom José. Ele chegou em janeiro de 19, em 24 de janeiro de 1919, no dia 2 de fevereiro, o Colégio Diocesano Cardeal Arco Verde já estava criado, já estava funcionando. Na época se chamava Externato Diocesano, era uma escola para meninos. Depois ele se tornou Colégio Diocesano e mais tarde ainda Cristo Rei. Mas no dia 2 de fevereiro a gente já tem notícia do colégio funcionando. E em abril do mesmo ano, de 1919, por influência de Dom José, as irmãs de Santa Doroteia criou em Pesqueira o Colégio Santa Doroteia, um colégio para meninas. Assim, Dom José Lopes cuidou pessoalmente da educação dos meninos e pediu às irmãs
que criassem um colégio para meninas na cidade. E foi assim que surgiram as duas grandes escolas particulares, né, de Pesqueira. Foi nessa época, foi em 1919, por influência de Dom José Lopes. E aí, né, as escolas se tornaram o que a gente sabe, né? Ambas já têm mais de 100 anos de história. O Cristo Rei hoje é da rede estadual e o Colégio de Santa Doroteia continua pertencendo àquela congregação. E outra grande obra que ele fez, mas aí realmente no aspecto de construção, né, falando em construção, foram as reformas na capela de Nossa Senhora Mãe dos Homens e nos dois sobrados que ficam ao lado. Construções que vêm dos tempos de Manuel José de Siqueira, que ele ganhou e conseguiu adquirir esse conjunto e transformou, adaptou para funcionar como o Palácio Episcopal e como a Capela Episcopal. E por que essas obras são importantes? Porque foi o jeito que, sem querer, né, na verdade, essas construções encontraram para sobreviver. A Capela da Mãe dos Homens, ela avançava muito na rua. Ela avançava 1 metro à frente, na calçada. Imagine que se Dom José Lopes não tivesse remodelado, adaptado, aparado aquelas paredes e recuado, né, o frontão da capela, imagine que tipo de obra poderia ter sido feita depois. A gente teria perdido esse requinte que Dom José Lopes empregou nessas obras e talvez tivesse sido feita uma intervenção muito pior, né? Uma intervenção que sem nenhum tipo de beleza, né? Provavelmente alguma fachada de qualidade, de beleza duvidosa. Mas o que a gente tem é um belo conjunto, né? Dom José Lopes era um homem de muito bom gosto. Os prédios perderam as suas fachadas originais, mas se preservaram, a estrutura é a mesma. A própria fachada já é histórica, porque tem mais de 100 anos. E o mais importante, os prédios sobreviveram ao tempo. E eu digo, né, sem medo de errar, que se não fosse Dom José Lopes, esses prédios poderiam talvez ter sido completamente descaracterizados e perdido de ganhar a beleza que tem hoje. E Dom José Lopes era um bispo muito cuidadoso. Ele rapidamente percebeu que sozinho não conseguiria cuidar adequadamente de uma área tão grande. A diocese de Pesqueira na época era imensa. Em território era a maior diocese de Pernambuco, porque ela começava, né, mais ou menos, começava aqui em Pesqueira e alcançava até a cidade de Petrolina, alcançava praticamente todo o sertão pernambucano. E ele mesmo pediu, né, ao Vaticano que dividisse a diocese de Pesqueira e assim, né, em 1923, foi criada a diocese de Petrolina, a diocese do famoso bispo Dom Malan, né? Foi desmembrada de Pesqueira, levando 7 paróquias, e aí surgiu a primeira filha da diocese de Pesqueira, que foi a diocese de Petrolina. E assim o povo, né, os católicos puderam ser melhor assistidos, graças a esse desprendimento de Dom José Lopes, né, que não teve vaidade nesse momento, né? Ele poderia se gabar de dirigir, de pastorear uma diocese daquele tamanho, uma diocese imensa, mas ele, com o zelo que tinha, ele preferiu ter uma diocese menor e mais bem cuidada do que uma diocese imensa, mas sem poder atender o povo adequadamente, né? Ponto para Dom José Lopes. Em 1929, ainda no campo da educação, mas dessa vez preocupado com a formação de sacerdotes, ele cria o Seminário São José. Isso em 1929. Ele instala o seminário no mesmo prédio onde antes funcionou o colégio diocesano, né? Em 29 o colégio diocesano já tinha se mudado para outro imóvel, que é onde hoje funciona a prefeitura. E no mesmo prédio, Dom José Lopes instalou o Seminário São José, que depois se mudaria, funcionaram um tempo juntos, depois houve a separação, né? O colégio diocesano com o nome de Cristo Rei já se muda para o prédio imenso onde funciona hoje. E o seminário se mudou também para um novo prédio, né? Outro prédio imenso, né, que existe até hoje, onde funciona o seminário. E houve essa separação física. E provavelmente o Seminário São José, o Seminário de Pesqueira, é um dos poucos que ainda funciona no interior. Né? Deve ter um ou outro, mas que eu me lembre agora, ele deve ser um dos únicos que ainda está em atividade. Mais um ponto para a diocese de Pesqueira, né? Uma diocese sempre muito atuante e muito viva. Isso a gente precisa dizer. E a vida de Dom José Lopes em Pesqueira, na verdade, não foi tão longa assim, né? A gente tem a impressão que ele passou décadas aqui, que passou uma vida inteira. O trabalho dele foi tão intenso, além de ser o primeiro bispo a residir na cidade, o trabalho dele foi tão intenso que leva a gente a acreditar que ele passou décadas aqui, mas não, foram apenas 13 anos. Mas 13 anos muito intensos.
O nome dele foi dado à praça principal da cidade, isso também ajuda a sua memória a permanecer viva, mas ele mal colocou os pés em Pesqueira, já fundou o externato diocesano. Por influência dele, as irmãs de Santa Doroteia criaram o Colégio Santa Doroteia, ele reformou a capela e os sobrados para transformar no Palácio Episcopal, criou o Seminário de São José, depois adquiriu um prédio onde o seminário foi instalado posteriormente e onde também se instalou o externato diocesano, né? Então, o Colégio Cardeal Arco Verde, depois Cristo Rei. Ele fez grandes melhorias na catedral, fundou várias irmandades religiosas, ordenou muitos sacerdotes. Foi uma vida muito intensa e por isso ele definitivamente marcou seu nome na história pesqueirense e na história da igreja local. Então Dom José Lopes assim se fez um grande pesqueirense, embora, né, não tenha nascido aqui, ele era recifense. Ele morreu em Pesqueira em 23 de novembro de 1932, no Palácio do Bispo, né, no seu Palácio Episcopal. Foi sepultado na Capela Mor da Catedral de Santa Águeda, pertinho do altar. Depois, né, muito tempo depois, seus restos mortais foram transferidos para a cripta dos bispos, onde estão também Dom Palmeira e Dom Mariano. E é uma honra para a cidade, né, uma honra para a sua catedral, guardar os restos mortais do seu primeiro bispo, né, do primeiro bispo residente na cidade, que se fez pesqueirense, e um pesqueirense tão importante, tão batalhador, que fez tanto para impulsionar a cidade, né? É uma honra e Pesqueira agradece pela vida de Dom José Lopes. Definitivamente ele marcou seu nome na história e merece ser sempre lembrado. E é por isso que a gente está aqui, para lembrar a memória desses grandes homens. É isso. Então vamos lá, o extra de hoje. A gente costuma dizer que o Cardeal Arco Verde deu o título de Atenas do Sertão à Pesqueira, né? Eu acho que todo mundo já ouviu essa história em algum lugar. Durante um tempo, eu achei que isso pudesse ser uma lenda, mais uma tradição oral, sem documento, né, que comprovasse. Porque, de fato, eu nunca tinha visto nada documentado a respeito disso. Mas na pesquisa para o meu livro, né, esse livro aqui, o meu último livro, A Matriz de Santa Águeda, encontrei um telegrama recebido em Pesqueira, né, no ano de 1917, quando Dom Sebastião Leme estava na cidade procurando um local, um espaço. Dom Sebastião Leme, né, ele em pessoa, procurando um imóvel, um terreno para instalar a sede da Cúria da nova diocese. Vamos lá, esse telegrama quem recebeu foi o Dr. Andrade Lira, né? O telegrama dizia assim, vamos lá. Pesqueira, Atenas do Sertão, pede a Vossa Excelência o meu intermédio para ser sede da nova diocese, como lembrança primeira visita do seu preclaro pastor, Arco Verde. Então, de fato, Dom Arco Verde, né, chamou Pesqueira de Atenas do Sertão, não é lenda, o título foi dado por ele. É bem interessante, é uma coisa pequena, né? Mas eu acho que vale a pena a gente saber, a gente divulgar, porque não é uma tradição oral infundada. Foi de fato o Cardeal Arco Verde que chamou Pesqueira de Atenas do Sertão. Pelo menos uma vez em 1917, isso está comprovado, está transcrito aqui no meu livro. Bom, é isso. A gente pode até falar sobre essa questão, o teor, né, explicar direitinho o que esse telegrama representa, o que é que ele quer dizer. A gente pode até explicar em algum vídeo, né, que fale sobre... Eu falei nesse sobre Dom José Lopes, mas acho que caberia também um vídeo explicando como é que se deu a transferência da diocese de Floresta para Pesqueira e como foi a instalação dela aqui. Aí a gente pode falar, né, melhor sobre o teor desse telegrama. Bom, é isso. Então até a próxima. Tchau.